Fala pessoal, eu sou o assistente do canal Repórter Amador Mirandiba, e hoje vamos falar da parte 1, do primeiro vídeo postado recente, a casa grande onde o fundador da cidade Capitão Eliseu Campos viveu. No vídeo anterior eu mostrei a primeira bodega daquela época, e nesta segunda parte vamos ver objetos de 80, 100 e até mais de 100 anos atrás. Mas para entender melhor essa história, vamos voltar um pouco no tempo. Um dos primeiros colonizadores da região foi João Barbosa de Barros, morador da fazenda Quixabeira, tendo como vizinhos Manuel Nunes e Virgílio Alves Cantarelli. O local onde está instalada hoje a cidade foi doada ao patrimônio de São João Batista por um devoto, o senhor João Barbosa de Barros. Em 1915 foi construída a primeira casa de tijolo pelo capitão Eliseu Campos, e elevada à categoria de vila. O nome Queixada foi dado à vila, em virtude da morte de um selvagem porco-queixada, a poucos metros da vila. Em 1918, em virtude de uma questão entre as famílias Pereira e Carvalho, o capitão Eliseu Campos retirou-se para o município de Triunfo. Em 1932, o capitão Eliseu voltou à vila e, com auxílio de populares, construiu a igreja de São João Batista, tendo como vigário o padre Manuel Gomes. A paróquia foi criada a 9 de junho de 1968. O município foi fundado em 28 de janeiro de 1958. O atual município de Mirandiba teve 3 denominações. Primeiro, Vila Queixada, devido ao porco selvagem morto na ocasião. Segundo, São João dos Campos, João em homenagem ao doador e Campos ao fundador. Terceiro, Mirandiba, nome indígena que significa porco queixada, nome dado pelo jornalista Mário Melo. Anualmente, no dia 28 de janeiro, Mirandiba comemora sua fundação e em 11 de março comemora-se a sua emancipação política. Vamos voltar no passado e imaginar como era viver naquela época. Não se esqueçam de se inscrever neste canal, deixar o joinha, comentar e compartilhar. A casa hoje ela pertence a esta aqui, que é Miriam, é uma das filhas de Lilia. Miriam. Miriam. Era Miriana Maria Eliseu, os filhos dela. E aí ela foi comprando as partes da casa, e ela tem a maior parte da casa. E a menor parte ainda de outros 2, 3 herdeiros. E até um aqui hoje. Eliseu. Esse Eliseu aqui, ele é neto? Neto de Eliseu Campos. Interessante. Eu sou neto de Eliseu Campos, mas não sou filho dela. Neto por ser da casa. Interessante, doutor. O senhor pode ficar à vontade. Né? Todas essas pessoas são familiares, né? Não. Só tem aqui da época que aqui são meus, mas... Ah, entendi. Da época só tem ele, que é o pai, Zé Torres de Carvalho Barros. Zé Torres. Já ouvi falar. E esta aí também, que é Miriam, é a mesma. O filho dela que é delegado federal. Que bom. Aqui tem um sótão. Essa parte do sótão tem na casa toda, mas aqui é a parte de subir do sótão. Aí tem uma escada aqui, um corrimão, mas o corrimão deu um pouquinho, eu tirei o corrimão. No caso era de madeira, né? Era de madeira. O material bem... Até o piso lá também é original, né? Só que como isso aqui era de outro material, madeira que não era igual a essa, nem da bodega, aí o cupim, deu o cupim, e ficou sem assim, não botei mais. Interessante. Também não tem nada mais lá em cima. Olha, isso aqui é uma vitrola da época. Agora, a vitrola, eu não sei se a vitrola tem uma média de 80 anos ou faz parte dos 100 anos. De 80 a 100 anos. De 80 a 100. Porque o pessoal é antigo quando passa de 100 anos. A partir de 100 anos aí é antigo. No caso, doutor, eu não sou desse tempo, né? Ficou até a curiosidade. Isso aí é tipo... É um toca... Tocava, né? Tocava disco, né? né? É uma vitrola. Interessante. Essa é a mesa antiga ainda, que deve ter 100 anos por aí também. E esta Nossa Senhora de Fátima, que é a padroeira da casa, veio de Portugal.
Veio de Portugal para cá. Aí não sei. O senhor não lembra a época, né? A época não, mas deve ter sido na época que trouxeram São João Batista, que veio de Portugal também. Pode ter vindo as duas juntos. João Batista que é o padroeiro, que tem lá na igreja. Aquele lá, né? Sim. Interessante, viu, doutor? Eu acho que ele está na igreja nova. Que aqui não tem mais nada, se tiver outro pequeno. Então, pessoal, olha só que interessante. A gente está aqui na casa, na casa mais antiga da cidade, a primeira casa da cidade, na qual o capitão Eliseu viveu aqui por muitos e muitos anos. E aqui está também o doutor José, né, que faz parte da família e concedeu essa, vamos dizer, eu vou dizer assim, uma viagem no tempo, né, porque é como se a gente tivesse na época mesmo, né, retornando mesmo, porque é muito interessante, pessoal. Eu sei, meus colegas que têm canal no YouTube, que faz esses trabalhos também, vocês vão gostar bastante. Então o doutor José vai falar um pouco mais, vai mostrar um pouco mais para você conhecer um pouco da cultura, da história da nossa cidade, da origem da nossa cidade. O doutor José vai estar contando aqui para vocês. Nada velho. Este móvel deve ter 100, mais de 100 também. É bem antigo mesmo, viu, doutor? É muito. E essa camazinha ali tem uma média, era de Ana Maria, então tinha uma média de 80 anos. 80 anos essa. Cama de mola. Olha só isso. Elas tinham um nome que davam a elas, uma marca, né? Sim. Era a marca que todo mundo usava. Até a molinha, tá? Interessante. No caso, foi comprado na época, né? Foi comprado. Hoje em dia, o senhor acha que hoje tem ainda dessas caminhas, dessas coisas difíceis, né? Esse padrão aí, não. Muito interessante. Doutor, como é que o senhor se sente? Tipo, aqui nesse ambiente, nesse lugar, como é que a mente do senhor passa, assim, das lembranças, né? De tudo, vendo todas essas coisas no devido lugar, né? A gente fica imaginando, a gente vê as fotos antigas, né? E fica a imaginar, poxa, como era naquela época aqui, como deveria ser a população, as pessoas. Para mim, assim, é como se eu tivesse, né, mais ou menos nessa época aqui, dessa foto aqui. Isso aí é antiga também, deve ter 100 por aí. E vamos ver mais. Eu lembro. Esse chapéu, doutor, não é antigo não, né? Está certo. Não é antigo não. Aqui também não tem nada antigo, é só o quarto e não tem nada. Tem essa mesa aqui, ó, é da época, deve ter 100, centenária também. Muito tempo mesmo, né, doutor? Isso. É porque não tem mais móveis daquela época aqui na casa, porque eu acho que carregaram, né? A casa vivia sem ninguém. O senhor, assim, aproximadamente assim, quando o que aconteceu assim, vamos dizer, depois da morte do capitão, como foi que ficou a casa, se os familiares tomaram de conta, continuaram morando? A gente só foi embora todo mundo quando partiu para estudar, que aqui não tinha faculdade, não tinha colégio. Entendi. Então a única coisa que tinha era aquele colégio que você que já está gravado já. Interessante. Dificilmente a gente encontra esses material de antigamente resistente, né? E esta é uma sala, né? Essa é a sala. Uma sala. Já foi feita depois. A sala em si, ela foi construída já depois de muito tempo. Deve ser de década de 50 por aí. Interessante aqui. Mas o móvel não, o móvel é do início.
Tem aqui as coisinhas aqui, O que sobra, né? O que restou. Quer dizer que tinha muito mais do que isso, Uma né? casa desse porte, e pelo porte financeiro que o pessoal tinha na época, devia todos ter aqueles móveis antigos que você vê em todas as casas, É verdade. certo? Os casarões. Mas aí, infelizmente, eu acho que carregaram uma boa parte. Acho não, carregaram. Olha, essa outra... É outra da mesma época. Você já viu tudo bem. Essa aqui, pessoal, é a mesa aqui da sala, e é da mesma época, né? O Dr. José está falando aqui, da mesma época. Essa é a sala de jantar. A sala de jantar. Essa é a sala de jantar, pessoal. E veja como é interessante. É o banco, né? E a família ficava aqui. Creio que na hora do jantar, na hora do almoço, estavam reunidos todos aqui. E pode continuar, doutor. Inclusive, já que você está na sala de jantar, com essa mesa grande, existem comentários na cidade que era uma casa onde tinha escravos. Só que nunca existiu escravo aqui. Ao contrário, eles eram acolhidos para trabalhar e ser remunerados. Há muitas pessoas... Eu ouvi também dizer mesmo que tinha escravo mesmo. Não, ouvi. jamais. Então, pessoal, olha só, o Dr. José está aqui falando para vocês, os que estão assistindo também, que às vezes dá a pensar, por ser uma casa antiga, dá a pensar que o capitão fosse uma pessoa que escravizava e tudo mais, mas não, pessoal. O doutor está explicando aqui para vocês, certo? Até porque continuaram aqui, quem quis continuar aqui permaneceu, que essa família que tem aí dos Marcos, aí tinha muitos, certo? E moravam aqui. João Shell, você conhece o Shell, né? Conheço. Pronto, o Shell é um dos que vivia aqui. Ele vivia aqui também, interessante. Mas o que eu queria fazer a referência é que, apesar do pessoal falar isso, aqui não tinha essa história de se misturar negro come em tal lugar e branco come em tal lugar, ou rico ou pobre. É uma casa que era casa de acolhimento de pessoas pobres. Entendi. Também, né? No caso era tudo junto, né? Não tinha nada disso. Interessante. Olha só, para vocês recordarem, certo? E vou estar mostrando também, pessoal, as fotos do tempo antigo também, certo? Pegou o banco? Sim, senhor. Aqui centenário. Quantos anos, doutor, essa mesa tem, essa mesa de jantar? De 100 a mais. De 100 anos a mais, pessoal. Eu estou aqui na casa do Capitão Eliseu, pessoal. Casa histórica. Pronto, aqui, estes são a família de Lilia, filha do Capitão Eliseu. Vocês estão vendo, galera? Esta é ela. Essa aqui é a Dona Lilia. Essa aqui, doutor. Chefa. Dona Lilia, chefa. Conheci Dona Lilia também. Minha irmã já trabalhou na casa dela no Recife, né? Conheci. Este é Eliseu. A doutora Ana Maria. Não, essa é a doutora Miriam. Está até com uma peca. E a outra de lá, a última, doutora Ana Maria Campos Torres. Esta parte faz parte daquela. É tudo antigo, ou é tudo velho. Mas aí você vai buscar esse banco que não é velho, ou que não é novo. Outro centenário. Olha esse banco, pessoal. Um banco centenário. Tem mais de 100 anos aqui, né, doutor? Que a casa ela tem praticamente uns 110 anos. Quando fizeram uma festa aí para comemorar 100 anos, a casa já existia. Já existia a Não. casa? Não. Na história, que a história acompanha, mas aí quando fizeram essa festa, essa comemoração, foi para comemorar os 100 anos. Só que a casa já existia. Então, hoje deve ter 110, 115 ou 120 anos. Isso ainda é do governo de Dr. Bartolomeu, da primeira gestão, que tem o quê? Tem muito tempo, né? Bartolomeu, Rosicléia, 8, 12... E agora com o Evaldo, eu acho que 15 anos.
Muito interessante. Pronto. O restante é coisa nova. E é muito bom, viu, doutor? Mas você me fez a pergunta e eu não respondi. O que Sim. era que vinha a mim? Isso, assim, porque assim... Recordações, tal. Porque assim, quem tá lá fora, né? Tipo, quem tá lá fora vê a frente da casa, mas nunca entrou na casa para conhecer. Mas conheceu a história desta casa através das informações que estão no site, né? Mas nunca entraram aqui para poder conhecer. Então, tipo, quando a gente vê a foto na internet, a gente fica curioso. Peraí, uma casa que tem mais de 100 anos, lá deve ter coisas daquele tempo. Então, tipo, como o senhor mora aqui, passa um bom tempo aqui, fica na nossa mente aquela curiosidade. Peraí, mas como que é ele lá dentro? Será que passa na mente dele, olha, aqui... Ah, isso de tal época, tal. Não, Yes. não. Eu queria passar isso para você, até porque, como eu estou dentro, convivendo, aí não vem essas recordações. A não ser coisa muito antiga, quando se fazia festas aqui, se fazia comidas para eleitores, que na época podia se fazer isso. Então os eleitores que vinham da zona rural vinham fazer alimentação aqui. Aí se matava boi, matava porco, galinha e... Muito interessante. Doutor, eu quero tirar mais umas dúvidas, quer dizer, não é dúvida, é curiosidade. Na questão Da bodega? da bodega, da primeira bodega, né? Sim. Da questão dos homens de Lampião, vir para cá, fazer compra. Muitas pessoas já chegaram para mim assim, olha, Lampião já andou em Mirandiba e tal. Né? Muitas pessoas falam que sim, né? Então, tipo, fica aquela curiosidade. Peraí, será que Lampião andou lá na casa do capitão? Como é assim? Não. Como eram pessoas de patentes, né? Capitão, tal e tal, e existia um certo respeito, eles deviam ter alguma amizade, mas ele nunca andou aqui, na casa não. Ficava ali pela estação, naquela zona de Casa Nova, por ali e tal. E aí mandava alguém dele lá, do grupo dele, Vim para cá para poder fazer as compras. Interessante. Não perca a parte 3. Um final inesquecível e a cuia de 8. E mais, vocês sabem o que é isso? Aguardem a parte final. Bom, a gente se vê.